Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, a Pro ainda tá um pouquinho debilitada. A Pro não passou muito bem nos últimos dias. E aí eu resolvi, descansar um pouquinho, tentar recuperar as energias para a semana que vem a gente voltar à normalidade. Por isso, eu decidi gravar 2 videoaulas para vocês. Uma videoaula revisando aspectos importantes da Revolução Francesa, que é o nosso tema atual, e outra videoaula, falando de alguns aspectos novos que nós vamos retomar na próxima semana. Então, meus amores, é muito importante falar da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa dividiu a história da humanidade. Antes da Revolução Francesa, vivemos um importante período que foi a Idade Moderna, e a partir da Revolução Francesa, estudaremos a Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos vivendo até a atualidade, que a gente começa a estudar agora no 8º ano e vocês vão estudar durante todo o 9º ano. E é impossível falar de Revolução Francesa, entender a Revolução Francesa, sem compreender as estruturas políticas, sociais e econômicas da França antes da Revolução. Nós vimos que a França ainda vivia no antigo regime. Isso significa que o rei tinha um poder absoluto e a igreja ainda possuía grande autoridade. A maior parte da população francesa vivia no campo e ainda era obrigada a pagar uma série de impostos feudais. Essa população tinha que pagar inúmeros impostos à nobreza e ao clero. E nós vimos também que a sociedade francesa era uma sociedade bastante desigual. Uma sociedade dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, era o alto clero, baixo clero. Esse clero correspondia a apenas 1% da população. O clero não pagava impostos e possuía inúmeros privilégios. Possuía cargos, terras, vivia no luxo. Já o segundo estado era composto pelo rei e pela nobreza. A alta nobreza, a nobreza palaciana, a nobreza aristocrática, a nobreza de toga, que eram os membros da burguesia que haviam comprado títulos de nobreza. E essa nobreza também não pagava impostos e possuía inúmeros privilégios. A maior parte da nobreza vivia com o rei no Palácio de Versalhes, que era um palácio que podia abrigar até 6.000 pessoas. Já o terceiro estado eram todos aqueles que não estavam no primeiro nem no segundo. O terceiro estado era a burguesia e o povo. E quando eu digo burguesia, eu falo de alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia. Ou seja, dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, até os pequenos comerciantes. E o povo era composto pelos artesãos, pelos trabalhadores urbanos, que eram os sans-culottes, e também pelos camponeses. O primeiro estado equivalia a 1% da população, o segundo estado a 2% da população e o terceiro estado a 97% da população, o que aproximadamente correspondia a 24 milhões de pessoas. Era esse terceiro estado que sustentava a França. Era esse terceiro estado o único que trabalhava e o único que pagava impostos para sustentar os privilégios do primeiro e do segundo estado. E por que essa Revolução Francesa aconteceu? Quais foram as causas dessa revolução? A França estava vivendo uma profunda crise financeira. Eu disse para vocês que essa crise financeira foi ocasionada pelos luxos da nobreza, do clero, o luxo do rei Luís XVI. Eu falei para vocês que no Palácio de Versalhes eram muitas festas, muitos banquetes, e quem pagava tudo isso era o terceiro estado. Além disso, a França estava vivenciando, nos últimos tempos, crises agrícolas,
por conta de secas e inundações. Essas crises diminuíam muito a produção, o que ocasionava crises de fome, né? O terceiro estado, a população mais pobre, estava realmente passando fome na França. E para piorar tudo, a França se envolveu em duas grandes guerras. A Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A França perdeu a guerra e teve inúmeros prejuízos. E a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? A França se envolveu na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ajudou os Estados Unidos com armamentos, com mantimentos, com dinheiro, com soldados, aprofundando ainda mais a sua crise financeira. E além disso tudo, a França ainda possuía um tratado comercial com a Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra vendia tecidos para os franceses e os franceses vendiam vinho para os ingleses. E a Inglaterra sempre vendia muito mais do que a França, deixando a França numa situação de acumulação de dívidas. Então, a crise financeira que a França se encontrava era aterrorizante, né? Era terrível. E, além disso tudo, uma outra causa não pode ser esquecida: a insatisfação da burguesia. A burguesia era uma classe social que trabalhava muito, que praticamente sustentava a França e não tinha qualquer direito, qualquer privilégio. A burguesia queria ter participação política. A burguesia queria ter o direito de participar da política francesa. E a gente não pode esquecer uma outra causa fundamental, que foi a propagação das ideias iluministas. As ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, que tiveram origem na França, inicialmente entre os intelectuais, entre os burgueses, e depois se espalha pela população mais pobre, menos abastada, e é o ponto de partida para essa revolução. E como é que essa revolução teve início? O rei Luís XVI percebeu que não existia outra forma de tentar resolver os inúmeros problemas franceses a não ser convocando as demais classes sociais, os demais estados. Então, Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para tentar resolver, né, os problemas da França. Essa Assembleia era composta pelos 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, tinha direito a 1 voto. O segundo estado, que era a nobreza, tinha também direito a 1 voto. E o terceiro estado, que era a burguesia e o povo, tinha direito a 1 voto. E aí o que sempre acontecia? Nobreza e clero, primeiro e segundo estado, né, se uniam e tinham 2 votos contra 1 voto do terceiro estado. Então, o terceiro estado se rebela contra isso e passa a exigir o voto por cabeça, o voto por pessoa. Porque o terceiro estado tinha 97% da população, enquanto clero e nobreza tinham apenas 3%. Então, o terceiro estado queria ter uma quantidade maior de representantes, queria ter uma quantidade maior de votos. Luís XVI não aceitou isso, fechou a Assembleia dos Estados Gerais, mas mesmo assim o terceiro estado se rebelou e resolveu se reunir em Assembleia Nacional Constituinte e escrever uma Constituição para a França. Foi aí que teve início a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte. Como eu disse, o grande objetivo do terceiro estado era escrever uma lei para a França. A França até então não tinha lei. Luís XVI fazia o que queria, do jeito que queria, no momento em que queria. Ele não precisava respeitar nenhuma lei. Então, o terceiro estado queria que a França tivesse, a partir daquele momento, uma constituição. Esse terceiro estado criou uma guarda nacional, né, uma espécie de exército para proteger o terceiro estado. Essa guarda nacional marchou em direção à Bastilha, que era onde ficavam os presos políticos. A Bastilha representava o grande poder de Luís XVI. E aí Luís XVI convocou o exército para enfrentar o terceiro estado.
Só que Luís XVI não esperava que o exército iria se unir a esse terceiro estado. E aí a Guarda Nacional, juntamente com o exército francês, invadiram a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Esse acontecimento dá início à Revolução Francesa. Então isso aconteceu na cidade e no campo aconteceu o Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Os camponeses invadiram os castelos da nobreza, incendiaram muitos castelos e, inclusive, executaram muitos nobres. Foi aí que, em 4 de agosto de 1789, eu já disse que vocês não precisam memorizar essas datas, o terceiro estado aprovou o fim dos privilégios feudais. O terceiro estado, os camponeses, não precisavam mais pagar impostos feudais à nobreza e ao clero. Também foi aprovado no mês de agosto, no dia 26 de agosto de 1789, a Declaração, dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é um documento que serve como inspiração para muitos outros documentos até hoje. Ela foi baseada na Declaração de Independência dos Estados Unidos e ela faz uma grande defesa do fim da tortura, do fim da opressão e uma defesa maior ainda da propriedade privada, né? Do direito que a burguesia tanto queria ter de defesa à sua propriedade, aquilo que ela adquire, aquilo que ela compra. Ainda nessa primeira fase, foi aprovada já em 1790 a Constituição Civil do Clero. Esse documento tornava os membros do clero católico funcionários reais e confiscava os bens da igreja. A igreja perdeu todos os seus bens, né? Então, para finalizar essa fase, foi escrita uma Constituição para a França, uma Constituição que dava origem à segunda fase da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional, que eu vou falar para vocês na próxima videoaula, tá certo? Beijo, meus amores, tchauzinho!